Olá, muito boa tarde, pessoal aqui do Facebook. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Deixa eu conectar com a galera do Instagram aqui. Aí sim, boa tarde, pessoal, ao vivo aqui também com a galera do Instagram. Deixa eu já colocar aqui o título da nossa live de hoje. Só um minutinho. Muito bom. Boa tarde, pessoal aqui do nosso Instagram, do nosso canal no Instagram. Boa tarde, galera do Facebook. Nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas sobre a Ansiedade de hoje, hoje é dia 19 de junho de 2020, são 17 horas e 4 minutos pontualmente, é o horário que a gente começa os nossos trabalhos da tarde de sexta-feira, nossa super live de sexta-feira. Então, vamos lá, né? Para quem está entrando agora, deixa eu ver se eu consigo ver os comentários aqui, né, no Facebook. Eu tô com uma dificuldadezinha aqui com esse. Vamos ver. Aqui, se eu ficar por aqui eu consigo ver os comentários. Ótimo. Muito bom. Então vamos lá. Qual que é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar algo bastante importante, porque a ansiedade é algo que incomoda, que atrapalha, que tira a gente dos eixos, que deixa a vida da gente toda atrapalhada e às vezes a gente não sabe nem com quem a gente pode realmente contar no momento quando a ansiedade está muito grave, quando as crises estão acontecendo. Então a gente está trazendo esse tema hoje, como a família pode ajudar alguém que sofre de ansiedade, alguém que tem transtorno de ansiedade, por conta disso está com a sua vida toda atrapalhada, toda paralisada, né? Vamos lá, eu vou colocar aqui no Facebook, que é onde eu consigo, né? Para as pessoas irem comentando, né? Qual é a cidade e o lugar, né? O estado de onde você está me assistindo e se a transmissão tá boa, se você está conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Então, responde aí para mim aqui, principalmente a galera do Face e você do Instagram também. Me diga se você está me ouvindo bem. Boa tarde, Dani. Daniela Aparecida, boa tarde, Thalita, sejam bem-vindas e vamos lá para o nosso assunto de hoje. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra, do canal Chega de Medo e Ansiedade. Ah, você é de Arapiraca, Alagoas, olha que maravilha, gente, de tão longe, né? Eu acho tudo isso uma maravilha, sabe, gente? Essa história de internet que a gente pode falar com o Brasil inteiro. Então coloca aí pra mim de onde você tá me assistindo que eu vou te cumprimentando. Boa tarde, Paula, tudo bem? Vamos lá, vamos interagir aqui nessa live. A live de hoje está trazendo este tema, como a família pode ajudar alguém que sofre de ansiedade, alguém que tem um transtorno de ansiedade. É um tema que chegou pra gente nas nossas mídias aqui, então a galera manda, sei lá, manda direct pelo Instagram, manda inbox aqui no Face, manda e-mail pra gente e deixa uma pergunta. Aí se a gente entende que essa pergunta pode ser a pergunta de outras pessoas, a gente cria essa live de sexta-feira que é o Chega de Dúvidas. E aqui a gente responde para mais pessoas poderem ter acesso a essas respostas, né? Aí fica todo mundo devidamente informado sobre o tema. Então vamos lá, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar, que sofrer de ansiedade pode ser algo muito solitário, né? Principalmente porque infelizmente ainda existem muitos preconceitos em relação a isso que é uma patologia. O transtorno de ansiedade é uma patologia, uma doença, né? Uma questão de saúde mental. Então é muito importante a gente se lembrar que é uma patologia e que o preconceito faz com que a gente tente esconder, tente negligenciar, deixa de lado, faz de conta que não está acontecendo ou tente resolver sozinho. Oi Valéria, boa tarde Valéria, seja bem-vinda. Pessoal, aproveita e compartilha a live, é tão bom quando a gente convida outras pessoas para virem assistir com a gente. Aqui no Face tem como você clicar abaixo do vídeo, tem um lugarzinho onde você clica para compartilhar, você convida outras pessoas. Aqui no Instagram também, esse aviãozinho que tem aí embaixo, parece uma asa delta assim. Se você clica ali, você abre os seus contatos, né? A sua página de contatos, e aí você pode convidar outras pessoas. Oi Mariane, boa tarde Fabi Previato, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Bora lá, né? Bom, então eu ia dizendo que a ansiedade ela acaba sendo algo bastante solitário,
Então a pessoa tem uma tendência, por medo, né, do julgamento dos outros, ela tem uma tendência a esconder, a tentar resolver sozinha, não quer ir para o psiquiatra, porque acha que o psiquiatra é coisa de gente louca. E aí o que acaba acontecendo? Aquilo que já é difícil, oi Edilene, tudo bem? Aquilo que já é difícil vai ficando cada vez mais difícil. Agora, a grande questão, né? Outra coisa, se existir crise, então, né? Aí nem se fala, porque aí a gente tem outras questões, né? A pessoa realmente não consegue esconder, porque a crise não deixa ela esconder, ok? Porque a crise ela é algo mais forte, mais intenso, que realmente tira a pessoa do eixo e aí ela não consegue esconder. Mas vamos lá. A verdade é que nós temos muitos milhões de pessoas sofrendo de ansiedade no mundo. Aliás, o Brasil, gente, ocupa o primeiro lugar de diagnósticos de transtorno ansioso. 9,3% da nossa população sofre de ansiedade, tem algum diagnóstico para ansiedade. Isso significa mais de quase 20 milhões de pessoas só no Brasil. E, curiosamente, um dos países onde existe muito preconceito também sobre ansiedade. As pessoas têm medo de ir ao psiquiatra, de ser chamadas de loucas e tudo mais. E olha que esses dados que eu estou trazendo aqui, eles são lá de 2017, de 3 anos atrás. A gente não tem um dado atualizado sobre isso. Agora imagine como estão as coisas neste momento com essa história de pandemia. Quantas outras pessoas não estão vendo a sua ansiedade mais agravada ou até desenvolvendo um transtorno de ansiedade, porque além de tudo a ansiedade evolui. Então você começa lá com um grau leve, pode ir para um grau moderado e até para um grau grave. Então com a pandemia isso pode estar pior. Muito bem, boa tarde Edneia, Rizeli, muito bom. Oi Simone, boa tarde, vamos entrando aí. Se você já acompanha a gente, coloca aí a hashtag Tô com vocês, estamos juntos. Se você está chegando pela primeira vez, coloca uma hashtag também, primeira vez, para a gente saber. Outra coisa, se você acompanha a gente no nosso canal do Telegram, coloca aí a hashtag Telegram e vamos convidar pessoas para assistirem essa live. Então vamos lá. É uma questão bastante importante, né? Que a gente precisa falar é que a ansiedade ela é sistêmica, embora a gente sofra muitas vezes sozinho com a ansiedade, ela é sistêmica. O que significa isso? Ela envolve todo o sistema familiar, né? Todo o sistema familiar fica afetado, porque ela mexe com as nossas relações. Então não é uma coisa só da pessoa, ela sofre de ansiedade, ela tem crises de ansiedade e isso acaba interferindo, influenciando todo o ambiente da casa, da família, os relacionamentos com os amigos, tudo vai ficando afetado. Vamos lá, por que isso acontece? Porque a ansiedade acaba modificando as nossas relações. Né? Uma pessoa que sofre de ansiedade, que tem crises de ansiedade, ela vê as suas relações prejudicadas de uma forma geral. E vamos ver de que maneira exatamente isso acontece. Bom, primeiro, por conta da ansiedade, existe uma natural oscilação de humor. Né? A pessoa tende a ter uma oscilação de humor. Porque a cabeça dela vive a 1000 por hora. Mesmo que ela não fale nada sobre isso, ela pode estar preocupada demais com o que está acontecendo, ela pode estar tendo aqueles pensamentos negativos, catastróficos, de que algo muito ruim vai acontecer. Ela pode, por exemplo, dormir e acordar mais ansiosa do que estava antes. E tudo isso faz com que o humor dela esteja bem, esteja mal, né? E muitas vezes ela não comenta sobre isso, mas isso interfere na maneira como ela fala com as pessoas, como ela ouve as pessoas, o nível de atenção que ela consegue entregar para as pessoas à volta dela, né? Os medos, tudo isso interfere nos relacionamentos. Bom, se a pessoa por um acaso já tem crises, isso gera mais medo. Toma um bolinho de água. Se a pessoa já tem crise de ansiedade, então ela tem uma ansiedade um pouco mais grave e também ela tem mais medo, porque se ela tem crise, ela tem medo de sair de casa, por exemplo, e ter uma crise lá fora e não ter quem a socorra. Então o que vai acontecer? Ela tende a se isolar. E quando ela se isola, ela dificulta a comunicação com as pessoas.
Por quê? Porque no começo esse isolamento, ele gera aquele sentimento de impotência. Você quer ajudar, você quer tirar a pessoa do quarto, você quer tirar ela de casa e ela não consegue. Muitas vezes a impotência leva a gente até para a raiva, a gente fica bronqueada com a pessoa achando que ela não está fazendo a parte dela, que ela não está se esforçando à altura. Bom, então depois de tentar mudar, a gente se sente impotente, depois vai para a raiva e depois a gente abandona. A gente fala, tá bom, então fica aí, você que sabe, e aí a pessoa fica mais isolada ainda. E quem convive às vezes se sente culpado, né? Fica se cobrando de não conseguir fazer algo pela pessoa. Quando a ansiedade ela é, como eu falei, né, de um grau moderado para grave ou ela já é um grau grave, o que pode acontecer é que a autonomia da pessoa ansiosa começa a diminuir e a funcionalidade dela também. Ela começa a não funcionar direito no trabalho, nas questões que ela precisa resolver. Então, como ela vai ter dificuldade para sair de casa sozinha, ela não vai conseguir resolver as questões dela sozinha. Às vezes não consegue falar no telefone por causa da ansiedade e tem dificuldade para se organizar, não consegue dormir bem, né? Tem dificuldade para dormir, e aí aquelas coisas simples do dia a dia começam a ficar difíceis demais de serem administradas. E tudo vai ficando prejudicado, até as coisas mais comuns. Bom, essas são apenas algumas das coisas que interferem na vida da pessoa que sofre de ansiedade e, consequentemente, no sistema familiar onde ela está inserida. Por isso a gente está dizendo que a ansiedade ela é sistêmica, o que faz, né, o que gera a necessidade de que as pessoas em volta a ajudem. A Edilene está dizendo que o coração dispara, né? Só de pensar de sair de casa, né, Edilene, quando a pessoa tem crise de ansiedade, muitas coisas são gatilhos para a ansiedade. E o coração disparado, ele é um sintoma físico da ansiedade. Existem os emocionais, a preocupação excessiva, o pensamento negativo, o catastrofismo, né? Ela está dizendo, a pessoa se irrita, se cansa facilmente. E o grande problema, viu, Edilene, como a gente falou no comecinho da live, como as pessoas não sabem muito bem como a ansiedade funciona, como ela é uma coisa dentro da mente, a pessoa fica achando muitas vezes que é frescura, que é preguiça, que você que não está querendo se ajudar, que basta você estralar os dedos e você vai ficar bem. E isso vai gerando mais solidão, mais abandono na pessoa que sofre de ansiedade. Então é muito importante essa ajuda da família. Então a gente vai para esta parte da live. Vamos lá. A gente tem essa pergunta, né? Como a família pode ajudar? Porque é isso que a gente quer saber. Tudo isso está posto, a gente tem um problema, agora vamos lá para a solução. Como a família pode ajudar alguém que sofre de ansiedade? A primeira coisa, é importante interromper imediatamente esse padrão de julgamento. Então pare de julgar a pessoa que sabidamente sofre de ansiedade. E às vezes é uma ansiedade de grau leve, às vezes é moderada e às vezes é grave. A pessoa está realmente travada, paralisada na vida. Às vezes até está fazendo tratamento, mas ela ainda não teve uma resposta completa para poder voltar à vida. Então pare de julgar. Julgar não ajuda. Aliás, o julgamento leva para mais isolamento, né? E não acrescenta nada, não ajuda a pessoa de forma nenhuma. Existem muitos mitos, né, muitas informações completamente equivocadas sobre o transtorno de ansiedade. É aquilo que eu falei, tem gente que acha que é frescura, tem gente que acha que é coisa da cabeça, tem gente que acha que é coisa de gente louca, né? E com isso, por preconceito, a gente se afasta, pelo julgamento a gente se afasta, ou fica criticando, cobrando a pessoa, e simplesmente isso absolutamente não ajuda, tá? Se você olha para essa pessoa da família, né, com este olhar crítico de julgamento, sinto muito, mas você não ajuda. Então, o que é importante? Você procurar se informar, né? Estude sobre o que é ansiedade, sobre o que é o transtorno ansioso. Nós temos esse canal aqui, né, no Facebook, no Instagram, a gente tem um canal no LinkedIn, no Telegram, no YouTube, cheio de material gratuito, vídeos, textos, lives, melhorando, né, essa informação, trazendo uma informação de qualidade para que você saiba exatamente o que é ansiedade, o que é o transtorno ansioso, o que é possível fazer para mudar esse quadro de ansiedade. Então, pesquise, vai atrás e entenda o que é para você acabar com esse julgamento, que de forma alguma está ajudando.
A segunda coisa que é muito importante, a gente precisa incentivar, né, a pessoa que sofre de ansiedade a buscar uma ajuda especializada. Porque não é possível a pessoa se curar disso sozinha, gente. É uma patologia. Patologia é um sinônimo de doença. A ansiedade é uma questão de saúde mental. Então, quando uma pessoa sofre de um transtorno, ela pode até tentar, né? E com certeza ela vai se ajudar, de repente se ela lê livros, se ela faz respiração, ela vai conseguir melhorar um pouco, mas não necessariamente se curar. Então a gente precisa incentivá-la a buscar ajuda especializada. E qual que é a ajuda especializada? Dos profissionais da área da saúde que se especializam em tratamentos para ansiedade. Os terapeutas, os psicólogos e os médicos psiquiatras são os mais indicados para ajudar uma pessoa a sair de um quadro de transtorno de ansiedade. Pode acontecer de, por exemplo, ela vai lá no cardiologista dela porque ela está com batedeira no coração, não sabe o que é, e o cardiologista identificar: olha, o seu coração está ótimo, fizemos todos os exames, o que você tem é ansiedade. Então ele vai encaminhar, vai pedir um tratamento, então tudo bem. Mas é importantíssimo buscar ajuda profissional. Então, o nosso trabalho como familiares de alguém que sofre de ansiedade é incentivar essa busca por um tratamento especializado. A Laidilene está falando, né? Tem que tratar a ansiedade na raiz. Ótimo, Edilene. Ela está falando também que ela pesquisa e depois segue o que a gente está orientando. É isso mesmo, a gente tem que fazer o caminho, senão a gente... se a gente não fizer a trilha certa, a gente não chega a parte alguma. Esse é o ponto, né? Uma outra coisa que é importante, além de incentivar o tratamento, respeitar o tratamento que a pessoa escolhe. Pode ser que ela escolha fazer um tratamento homeopático, pode ser que ela escolha fazer um tratamento tradicional, convencional, com medicação, talvez ela queira a psicoterapia, talvez ela queira fazer um tratamento mais alternativo, que use a fitoterapia, os remédios homeopáticos. Tem que respeitar. Cada um desses tratamentos tem lá o seu grau de efetividade e quando a gente se identifica com aquele tratamento, a gente colabora mais para que ele dê certo. Então, a pessoa escolheu, vamos apoiar, vamos ajudá-la a se manter naquele tratamento. Oi, Cleiriane, boa tarde. Quem vai entrando aí vai falando boa tarde, eu vou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui a galera do Face. Peraí um pouquinho, que eu cliquei no lugar errado. Olá, Leda de Águas de Goiás, que nome bonito essa cidade, né? Leda Maria, boa tarde. Cida, de Registro, em São Paulo. A galera de longe, né? Vem assistir a gente aqui, muito legal. Boa tarde, Débora, psicóloga, tá aí com a gente também. Vamos lá, uma outra sugestão também que a gente dá para quem tem alguém na família que sofre de ansiedade. E essa dica aqui é para a pessoa que sofre de ansiedade. Então, às vezes a gente é familiar e às vezes a gente é a pessoa que sofre. Às vezes a gente é as duas coisas. A gente sofre de ansiedade, tem mais gente na família sofrendo de ansiedade. Tá tudo certo. É importante informar as demais pessoas da família. Imagine que você foi no médico e você tem um diagnóstico agora de ansiedade. O médico falou: não, a sua questão é que você tem TAG, ou que você está tendo uma crise de pânico, né, um transtorno do pânico. Ótimo, informe as pessoas com quem você convive. Porque quando a gente dá essa informação para as pessoas, a gente se liberta, né? Porque a gente tem vergonha às vezes de dizer que a gente sofre de ansiedade, mas não é vergonha e não é uma coisa intencional. As pessoas não escolhem sofrer de ansiedade. Você não escolhe, acorda e fala: nossa, a partir de agora eu vou ter um transtorno ansioso. Pelo contrário, você quer o quanto antes se libertar daquilo. Então não é nenhuma vergonha, todo mundo está suscetível a isso, tá? Um período de estresse demasiado, esse período que a gente está vivendo de pandemia, onde está todo mundo passando medo, nós estamos todos com muitas dificuldades, muitas adaptações, é muito fácil a gente entrar em ansiedade, em crise de ansiedade e até desenvolver um transtorno ansioso. Então, não é vergonha, é importante você comunicar para as pessoas, porque na medida em que você comunica, as pessoas que te respeitam, que te amam ali dentro da família, elas vão te apoiar. E quanto mais apoiada você se sentir, mais facilmente você vai conseguir ter resultados com o seu tratamento. Você vai sair daquele quadro de solitário, de solidão, e isso vai te ajudar também a se resolver mais rápido, a ficar bem mais rápido. Outra coisa, a família pode, não só pode, mas também deve ajudar a pessoa
a buscar grupos, né, porque a gente tem internet que nos ajuda nisso, grupos, blogs, sites onde a proposta é voltada à melhora do tratamento. Então tem sites que tem artigos, tem propostas de tratamento, tem vídeos de relaxamento, tem lives. Nós temos o nosso site, o www.chegademediansiedade.com.br. Então, se você ainda não acessou o nosso site, entra lá, acessa o nosso site, deixa uma mensaginha lá pra gente. Lá a gente tem assunto, tem artigos, tem os vídeos, está tudo conectado. A gente conecta todos os nossos canais para que você tenha acesso à informação de qualidade, a um conteúdo de valor. Então, entra lá para o nosso site, sugere o nosso site para outras pessoas, né? Sugira, olha, entra nesse site aqui, você vai ter informação, isso vai te ajudar a ficar melhor, você vai encontrar caminhos, tá bom? Então sugere aí o nosso site, compartilha o endereço do nosso site. Bom, se a pessoa com transtorno está fazendo uso de medicação, uma outra sugestão que a gente dá é para que você ajude a pessoa a manter aquela prescrição que o médico deu. A ansiedade, ela provoca às vezes falta de concentração, às vezes a pessoa fica esquecida, né, o esquecimento, ela tem dificuldade para se organizar com as coisas dela. Então, que tal você sentar com ela e ajudar a organizar a prescrição da medicação? Ah, são 2 desse de manhã, 1 desse à tarde, esse aqui é 1,5, ajudá-la com isso, incentivá-la e ajudá-la a fazer a prescrição do jeitinho que o psiquiatra explicou. Porque quanto mais certinho você faz, mais chance você tem de ter resultado. E caso algo não dê certo, você também pode voltar lá no psiquiatra e explicar, olha, eu estou tomando desse jeito, não está dando certo, eu estou tendo muitos efeitos colaterais. Se você está seguindo a prescrição, ele pode alterar a sua prescrição, aumentar, diminuir, mudar o horário. Então colabora, ajuda a pessoa nessa questão da prescrição. Bom, uma coisa muito importante também para a gente saber sobre transtorno de ansiedade, que isso também vai ajudar uma pessoa dentro da família. A ansiedade, ela tem traços hereditários. O que significa isso? Oi, Márcia, boa tarde. Márcia Regina, acho que é, né? Muito bom, seja bem-vinda, viu? Quando a gente tem, eu ia dizendo o seguinte, que a ansiedade, ela tem traços hereditários. O que significa isso? Nós podemos herdar, ter como herança, né, dos nossos pais, avós, tios, a ansiedade, o transtorno de ansiedade. Por que é bom a gente saber isso? E como é que a gente sabe isso? A gente precisa olhar em volta na família, quem mais também tem esses comportamentos. Às vezes é uma pessoa muito nervosa, muito preocupada, cheia de medos, aqueles medos que a gente chama de irracionais. A gente olha e fala, nossa, mas ela está com medo disso, nem faz sentido esse medo. Mas ela vive com medo. Então, se a gente tem na família pessoas que também, acima de nós, né, os ascendentes ou os descendentes, nossos filhos, o que a gente precisa observar? Herança genética, tá? Isso ajuda a gente entender por que a gente tem um transtorno. Algumas pessoas se perguntam, mas por que comigo? Né? Essa é uma das explicações. Parte da ansiedade vem da hereditariedade. Oi, Simone, boa tarde, seja bem-vinda, viu? E, bom, lembrando que a herança genética, né, essa hereditariedade, ela dita uma tendência, ela não obriga que a gente viva da mesma forma que, sei lá, nossa mãe vivia, extremamente ansiosa, descabelada, preocupada com crise. Não, ela dita uma tendência e aí o que a gente precisa fazer? Buscar tratamento. Não necessariamente a nossa mãe se tratou como deveria, ou nosso pai, ou nossa avó, ou nosso avô. Então a gente precisa buscar o tratamento adequado para que a gente melhore. Então, a herança genética dita uma tendência, mas não obriga que a gente fique do mesmo jeito. Vamos lá. Uma outra coisa que a gente orienta, que eu acho que é muito importante. A pessoa que sofre de ansiedade, bom, e talvez quem não sofra também, tá? Deve evitar o acesso constante a informações negativas. Vamos pensar nesse momento que a gente está vivendo, no momento da pandemia. Se a gente não souber ser assim seletivos, nós vamos ficar acessando muitas informações negativas, pesadas, tristes, né? Mesmo no Facebook, que é uma rede social, as pessoas colocam aqueles vídeos pesados, tal. Gente, isso
piora o nível de ansiedade de qualquer pessoa, mesmo quem nem sofre de transtorno. Quem sofre, então, nem se fala. Uma outra coisa que é importante evitar é o convívio com gente muito pessimista, gente que só reclama, gente que só fala de coisa negativa. Então você precisa tomar cuidado, dar uma olhada aí na sua casa como é que tá isso. Tem uma pessoa que é ansiosa em casa, será que você não é eu brinco, eu uso a expressão antiga, né, de mensageiro da desgraça, a pessoa que só chega para contar coisa ruim? Né? Vamos evitar isso, isso é bom não só para quem sofre de ansiedade, como para todos nós, né? Como é que é, Edilene? No meu caso, acho que painho era depressivo. Se o papai era depressivo, né, pode ser sim que você tenha uma herança. Eu tenho, né? Meus pais são falecidos já, mas ambos eram muito ansiosos. Minha mãe era muito ansiosa, ela era uma pessoa extremamente preocupada, ela vivia, né, nos nervos, assim, muito agitada. E então a gente tem uma tendência, tem que tratar, tem que se cuidar, tem que manter os níveis de ansiedade sob controle, porque a ansiedade evolui. Então você começa ali com uma ansiedade herdada dos pais, daqui a pouco você está no meio de um transtorno ansioso. Então é importante a gente se cuidar, né? Ah, muito bem. João Vitor, boa tarde. Galvão 1048. Qual que é seu nome? Coloca seu nome aí para eu te chamar pelo nome, né? Tá só o seu nickname aí, coloca seu nominho. Muito bem. Então vamos lá, cabe aqui essa orientação, dá uma olhada em casa aí se não está tendo muita informação negativa, muito pessimismo, que isso só agrava os quadros de ansiedade e, gente, de depressão também. A gente quase não fala de depressão aqui porque o nosso tema é ansiedade, mas a depressão e a ansiedade estão juntas ali. Criar um ambiente mais alegre, mais descontraído, coisas mais leves, ajuda a combater a ansiedade e ajuda a combater a depressão também. Uma outra coisa importante, ajude a pessoa que sofre de ansiedade a manter-se ativa nas rotinas dela, né? Por quê? Existe uma tendência a ficar perdido na mente, nos pensamentos ansiosos, no negativismo, fica travado. Então estimula ela, levanta, vamos lá, o que você tem para fazer hoje? Vamos organizar uma agendinha, vamos lá. Estimula isso porque isso é muito importante. Manter a rotina, seguir essa rotina, mantém a cabeça ocupada, as mãos ocupadas, a visão voltada para as coisas que precisam ser feitas, e isso também, de certa forma, distrai o pensamento, tira a pessoa daquele pensamento fixo no futuro e aquele monte de preocupações e medos. Uma outra coisa também, ajude a pessoa a perceber quais são os gatilhos que disparam a ansiedade dela, né? Agora há pouco eu estava conversando com o meu filho, de 23 anos, meu caçulinha, e ele estava me contando de uma época que ele jogava um jogo na internet, né, um jogo bacana lá, com aqueles, muito bem, como é que fala, de muito boa definição, os bonecos lá do jogo parecem pessoas de verdade, né? E ele estava me contando assim, que quando, sei lá, ele faz uns 5, 6 anos, talvez até mais, ele tinha feito uma cirurgia, uma pequena cirurgia, ele estava precisando dar um repouso, ele ficava jogando. E o jogo era tão assim, tenso, que ele começou até a ter dor de estômago, né? Ficou ansioso com o jogo. Gente, olha que loucura, porque a nossa mente, ela vai captando aquelas informações, aquilo vai virando uma verdade lá dentro. Então um filme, um jogo, uma conversa, um sonho, uma situação de prazo que você tem que entregar, tudo isso pode ser um gatilho para disparar a sua ansiedade. E às vezes a pessoa, ela não está devidamente atenta para isso, às vezes ela nem sabe. Então ajuda muito a gente a dizer para a pessoa: você está mais ansiosa do que o normal, será que não foi tal situação? Aquela conversa que você teve com fulano? Às vezes a pessoa começa a falar, olhar para aquilo, a gente pode sugerir alguma outra coisa e ela sai daquele ponto. E isso também ajuda a baixar o nível de ansiedade. A Edneia está dizendo: dicas valiosas, tem ajudado muito. Que bom, Edneia, continua com a gente. A Edilene está dizendo que percebe que na hora que vai fazer comida, a ansiedade aumenta. Você não gosta de cozinhar? É isso? Ou cozinha para muita gente? Tem alguma coisinha aí, né? Só cozinhar, em tese, não é para aumentar a ansiedade, mas precisamos entender o que tem por detrás disso. Eu e a Sandra, que Sandra é psicóloga, eu sou terapeuta, eu brinco, eu falo que a gente está sempre interessado na história por detrás da história, né? O que será que existe por detrás dessa história de cozinhar? Pensa aí, Edilene. Muito bem, continuando aqui. Uma outra coisa que é importante a gente ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade, com quem a gente convive. Estimular a prática de atividade física.
De novo, isso é só para quem sofre de ansiedade? Não, para todos nós, né? Atividade física aumenta a produção dos neurotransmissores, aquelas substâncias produzidas lá no cérebro, aqueles hormônios que melhoram a nossa sensação de bem-estar. Então, se a pessoa está muito paradona, chama ela para dar uma caminhada. Ai, Inês, mas com isolamento não está nem podendo caminhar. Vai para frente da televisão, acha um vídeo lá, dança na frente da televisão. Estimula a prática de exercícios físicos, porque isso também ajuda a baixar o nível de ansiedade e trazer a sensação de bem-estar. Bom, a mesma coisa se aplica, gente, à questão da alimentação. A gente, nem todo mundo sabe disso, então dá para fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, mas é sabido que o açúcar, né, que é viciante, o doce em geral, as coisas com cafeína são estimulantes para a ansiedade, né? Aumentam, são ansiogênicos, aumentam a nossa ansiedade. Então é importante estimular e ajudar essas pessoas a terem uma alimentação mais saudável, menos doce, menos açúcar, né? E menos café e derivados de café, né? Coisas que contêm cafeína. Por exemplo, o chamate, ele contém bastante cafeína, né? Então a gente precisa dar uma estudada nisso, de repente buscar até a ajuda de um nutricionista, que é o especialista no assunto, para diminuir o uso da cafeína também. Deixa eu ver o que estão me falando aqui no Facebook. A Rosângela está dizendo assim, que pensar nas crises passadas me dá ansiedade, é medo do medo. Sabe por quê, Rosângela? Uma das coisas que dispara muito a nossa ansiedade são os traumas, né? Quando a gente vive um trauma, a gente desenvolve uma crença, um lema que a gente passa a acreditar a partir daquele evento traumático. Então, uma crise de ansiedade ou de pânico pode ser muito traumática. Se você estava sozinha, se você não recebeu ajuda imediatamente, se você ficou com aquela sensação de que você ia morrer, né? Então, o trauma se instala e vira uma crença. A partir daquele momento você começa a ter medo de passar por isso de novo, né? É como bater o carro num cruzamento. Você vai indo lá, bela e formosa, de repente bate o carro. Pronto, você toma um susto ali. Dificilmente você vai passar de novo por aquele cruzamento sem pensar no acidente, porque você fica traumatizado com aquilo, tá? Lógico, traumas têm graus, depende do tamanho do acidente, mas tem muito a ver com isso. Então é importante tratar isso lá na base, tá? Porque é comum as pessoas terem medo da crise depois que elas já tiveram a primeira crise, né? Se isso se repete, piora, retraumatiza e assim vai. Então é muito importante tratar, viu? Bom, falávamos da alimentação, importante alimentação saudável. Ela tá falando mais uma coisinha aqui. O medo é de enlouquecer. Ô Rosângela, no nosso canal do YouTube, a Sandra, se estiver por aí, me ajuda colocando o link aí para você. No nosso canal do YouTube, também aqui no Facebook, também no IGTV aqui do Instagram, a gente tem pelo menos duas lives, 2 vídeos que nós fizemos falando sobre o medo de enlouquecer na ansiedade. Curiosamente, é um sintoma também da ansiedade, tá? Esse medo de enlouquecer. Bom, o que eu posso te adiantar é o seguinte, o simples fato de você estar com medo de enlouquecer significa que você não vai enlouquecer. Pessoas que enlouquecem, o que a gente chama de loucura, é uma desconexão da realidade. Então a pessoa nem sabe que ela está enlouquecendo, tá? Então, se acalme. Mas vai assistir o vídeo, vamos ver se a Sandra acha o link aí pra você, senão você procura no nosso canal do YouTube, Chega de Medo e Ansiedade. Digita lá, quando você entrar no canal, na busca escreve assim, enlouquecer. Você vai achar os vídeos que a gente já gravou sobre esse assunto, tá bom? Bom, em alguns casos, né, a gente falando do tratamento convencional, tem algumas pessoas que usam o tratamento convencional, às vezes tomam medicação, às vezes não, vão lá com o psiquiatra e tal. Pode ser que esse tratamento dure um tempo, né? A ansiedade, ela não começa do dia para a noite e ela não começa do nada, que é uma coisa que as pessoas falam muito quando o assunto é ansiedade. Eu estava bem, aí do nada eu tive uma crise, eu estava bem, do nada eu comecei a ficar ansiosa. Não é do nada. As coisas vão acontecendo e se instalando, até que um dia você tem uma crise, ou você se descobre uma pessoa mais ansiosa, mas não é do nada. Para tratar, dependendo do tipo de tratamento que você escolhe, sim, você vai precisar ficar fazendo tratamento durante um tempo, talvez algumas semanas, talvez alguns meses. E nesses tratamentos convencionais,
a pessoa precisa persistir no tratamento, frequentar o psiquiatra, tomar medicação direitinho, fazer o que está sendo recomendado. Então, como familiares de uma pessoa que sofre de ansiedade, a gente precisa estimular a pessoa a fazer esse acompanhamento do tratamento e da evolução do tratamento, tá? É muito importante isso. A gente tem outros tratamentos que eles são muito mais rápidos, né? Muito mais, sei lá, mais sucintos, dependendo do tipo de tratamento que é, por onde ele entra em você, quais partes de você ele alcança, você consegue sair muito mais rapidamente do seu quadro de ansiedade. No nosso caso, eu e a Sandra, nós temos um tratamento que inclusive é online, o programa Chega de Ansiedade. A gente abriu uma turma não faz muito tempo. Esse tratamento é um tratamento muito focado, desenvolvido por nós duas que somos especialistas no assunto, e ele tem a duração de apenas 3 semanas. São 3 semanas para você se vencer a sua ansiedade, se ver livre dos sintomas ansiosos e poder voltar à vida, tá? Então fica de olho que daqui a pouco, daqui não sabemos quando ainda, mas daqui a pouco a gente abre uma nova turma e quem sabe você participa com a gente e aí rapidamente você liquida isso. Sem medicação, apenas 21 dias, né, 3 semanas, e você vence a sua ansiedade. Ótimo. Deixa eu ver o que mais que a Rosângela falou aqui comigo. Amo os vídeos de vocês. Obrigada, Inês e Sandra, por nos ajudarem. Ótimo. Que bom que você gosta. Se você ainda não achou o vídeo lá do medo de enlouquecer, deixa um recadinho pra gente, deixa um inbox pra gente que a gente te ajuda depois, tá? Bom, e vamos lá. Por último, né, para encerrar nossa live de hoje, que eu já tô aqui falando muito, é extremamente importante o diálogo, o apoio, o acolhimento, independentemente da patologia, não importa qual é a doença que a pessoa tem, aqui a gente está falando de ansiedade, mas não importa qual é a questão da pessoa, é muito importante a gente dar esse apoio, dar esse acolhimento, ficar junto, mostrar que se preocupa, porque isso, gente, é o melhor caminho, né? Que coisa maravilhosa quando você, sei lá, imagina que você está com uma simples dor de cabeça e você chega e fala para alguém da sua família lá, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. E a pessoa fala, nossa, descansa um pouco, eu vou te ajudar. Não é bom demais? Isso ajuda a gente a se tratar quase que automaticamente. Quando o assunto é ansiedade, a pessoa se sente sozinha, sofre preconceito, às vezes tem vergonha de sofrer de ansiedade, não sabe como lidar. Então, o apoio, o acolhimento, né, o tamo junto, faz toda a diferença, tá? Quem segue a gente lá no nosso Instagram, perdão, no nosso Telegram, sabe que a gente grava áudios diariamente lá e um dos nossos lemas é todo dia estamos junto e foca no que funciona. É importante olhar para aquilo que realmente funciona. A Valéria está dizendo ali que família é difícil. A família muitas vezes não sabe o que é ansiedade, não sabe quais são os tratamentos para ansiedade. Família, se não sofre de ansiedade, se a pessoa não tem ansiedade, ela vai olhar para isso muitas vezes com preconceito. Por isso que a gente está ajudando nesse sentido. Olha, mostra para ela o nosso canal, explica para ela o que está acontecendo, né? A Edilene está dizendo que recebeu e recebe muito amor. Você é uma privilegiada, né? Tem gente que não recebe, não. Tem gente que recebe o preconceito, infelizmente, aquela coisa do imagina, isso daí é frescura, levanta daí, para com isso. Você é assim, fulano não é, o que está faltando? Você tem tudo nessa vida, por que está desse jeito? Né? Não entende que é uma patologia. E que muitas vezes a própria história familiar, porque além dessa herança genética, ainda existem os traumas lá atrás, né? Desde nascimento, infância, adolescência, traumas também podem desenvolver transtornos ansiosos. E às vezes, gente, aquela pessoa que está criticando a gente, que está brigando com a gente, pode ter sido uma das pessoas que até influenciou na instalação de um trauma e nem sabe. Então, por isso, esclarecimento, informação correta, conteúdo de valor, informação bem direcionada, vinda de especialistas faz toda a diferença. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Face. Deixa eu ver aqui. Ah, a Sandra colocou o link, muito bom. Temos algumas coisas aí. Qual a pior coisa? Eu não lembro desse título. Mas tudo bem, a gente vai... Aqui também a gente fala sobre isso. E a gente tem alguns vídeos lá no YouTube que falam diretamente, usam até a palavra enlouquecer, viu, Rosângela? Dá uma procuradinha lá que você vai achar. Que mais, Edilene? Recebi sim críticas e preconceitos,
mas pouco em relação ao apoio e entendimento. Que bom, ergue a mão para o céu, viu? Seu merecimento, com certeza. Muito bom, gente. Nós estamos terminando o nosso Chega de Dúvidas de hoje. Antes, deixa eu deixar uns recadinhos para vocês. Toda terça-feira, às 21h09, né, 9h09 da noite, nós temos uma live aqui pelo Instagram, o Você com Inês e Sandra, que é uma live interativa. Uma live onde você pode entrar ao vivo com a gente, né, na câmera mesmo e falar com a gente. Ou você pode mandar as suas perguntas e elas são respondidas ali ao vivo, né? Você pode, inclusive, receber uma espécie de consultoria, né? Quem tem tocado a live da terça é a Sandra. Às vezes sou eu também, mas nesse período da pandemia a gente meio que se dividiu e ela que tem tocado a live da terça. E tem sido muito bom, maravilhoso. As pessoas entram, conversam, deixam suas perguntas, elas vão sendo respondidas. Então é uma coisa bem interativa, bem legal. Terça-feira, 21h09, 9h09 da noite, ok? Na próxima sexta-feira a gente tem um outro Chega de Dúvidas como esse e o nosso tema vai ser como lidar com a crise de ansiedade no meio da noite. Imagina que você acorda, coração disparado, passando mal, nervosa, está em crise de ansiedade. O que você faz? Como lidar com isso? A gente vai trazer dicas aí muito importantes, orientações muito, né, focadas para que você resolva isso mais facilmente. Próxima sexta, 26 de junho, às 17h04. E antes disso, a gente se vê lá na terça-feira, na live aqui do Instagram, Você com a Inês e Sandra. Se você gostou dessa live, se você gostou desse vídeo de hoje, desse tema, compartilha. Por favor, leve isso para outras pessoas. É importante que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, para que a gente acabe com o preconceito, para que as pessoas recebam ajuda de verdade, possam realmente se curar e voltar para a vida. Tá bom? A vida está aqui para ser vivida e vivida da melhor maneira possível. E a ansiedade, ela é uma tesourinha que corta o bem-estar, que corta as coisas boas da vida. A pessoa fica recolhida, isolada, sofrendo, e a gente quer o contrário disso. Bom, que mais? Deixa sua curtida, seus comentários. Se você tiver pergunta, coloca aí também, porque quando você coloca perguntas aí embaixo, a gente lê a sua pergunta, te responde, mas também pode criar um novo Chega de Dúvidas para outras pessoas também terem acesso. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente final de semana. Descanse, aproveite e fica aí com o nosso lema, que é o lema meu e da Sandra, que a gente sempre quer que seja o seu lema também. Foca no que funciona. Bye, bye. Obrigada a você, Edilene. Deixa eu desligar aqui pelo Face primeiro. Tchau, galera do Face. Até sexta que vem.